Olá, IPCA! Hoje, quarta-feira, 25 de abril de 2012. Estamos lendo a Bíblia juntos há 73 dias. E hoje vamos ler o 5º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os 4 primeiros trataram do problema do partidarismo na igreja. Paulo disse no capítulo 1, verso 11, que ele havia recebido notícias de que tinha times diferentes dentro da igreja. O time de Apolo, o time de Paulo, o time de Pedro. E Paulo então trabalha esses assuntos nos 4 primeiros capítulos. Ele mostra que na verdade todos esses líderes são colaboradores de Deus, mas a igreja é de Deus e o líder e o fundamento da igreja é Cristo. A sabedoria da igreja não é a sabedoria dos seus líderes, mas é um evangelho que foi dado por Deus e que esses líderes apenas o comunicaram. E que então, se as coisas são assim, ninguém devia se distrair seguindo homens. Quem estivesse trabalhando para fazer isso, estaria edificando a igreja sobre homens e seria uma obra que não ia permanecer no dia do juízo de Deus. Mas quem estivesse seguindo a Cristo, estaria edificando com materiais nobres e estaria construindo algo que no dia do juízo final haveria de permanecer. Depois de discutir isso, no capítulo 5, Paulo traça uma orientação clara a respeito de um segundo tema sobre o qual ele havia recebido notícias também, de que havia imoralidade sexual na igreja de Corinto. Tinha um homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, que não era sua mãe, mas ainda assim uma conduta questionável, até mesmo para os padrões de uma sociedade pagã. Nós não sabemos se essa mulher já era viúva, ou seja, se o pai deste homem já havia falecido, mas isso não trazia qualquer alívio àquela conduta. Além de ser uma prática condenada pela lei de Israel, em Levítico capítulo 18, verso 8, essa também era uma prática inaceitável para os padrões daquela sociedade. Tanto é que Paulo diz no verso 1, nem mesmo entre os gentios eu encontro coisa desse jeito. E por que os irmãos não estavam tratando do pecado? Diz o verso 2, vocês andam ensoberbecidos e não chegaram a lamentar. Ou seja, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, meu líder é melhor que o seu, eu sou melhor do que você porque tenho tal dom espiritual, assunto que nós vamos ver mais à frente na carta, mas a igreja envaidecida, a igreja dividida, não se preocupou em permanecer santa. Como é fato a ideia de que quando nós estamos distraídos com o que não devemos, deixamos de cuidar daquilo que devemos. A igreja distraída com partidos, a igreja distraída com vaidades, deixou de se preocupar com a pureza, com a santidade do corpo de Cristo. Então Paulo diz assim, eu mesmo já mandei que vocês tivessem tratado desse pecado e que quando reunidos vocês entregassem esse irmão a Satanás, diz o verso 5. É a ideia de separá-lo do convívio dos irmãos e deixá-lo no contexto de seu pecado para experimentar o sofrimento que o pecado traz. E então, judiado por Satanás, percebesse que o pecado não vale a pena e assim retornasse ao convívio da igreja e assim o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus, como diz o verso 5. E então Paulo diz assim no verso 6, esse orgulho de vocês não é bom. Vocês estão muito preocupados em partidos, em vaidades, mas por causa desse orgulho nada bom, vocês estão deixando de tratar o problema da igreja. Cuidado! Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Nesse caso aqui, o que Paulo quer dizer é, um pecado não tratado no seio da igreja vai fazer com que outros comecem a olhar para aquilo como uma possibilidade, e outras pessoas se sintam motivadas a pecar da mesma maneira também. E aí então Paulo faz uma comparação com as festas do povo de Israel. Havia alguns judeus na igreja de Corinto que saberiam entender isso, e mesmo os não-judeus seriam capazes de entender a metáfora, a comparação. O povo de Israel saiu do Egito na festa da Páscoa, quando um cordeiro teve o seu sangue derramado e passado nas portas das casas dos israelitas. Por causa daquele sangue eles foram poupados. Eles saíram para ir morar em Canaã e lembraram dessa saída todos os anos com uma festa durante a qual 7 dias eles não comeriam nada com fermento, mostrando então a vida de santidade que o povo de Deus deveria ter. Essa festa, chamada dos Pães Asmos, vinha logo em seguida da Páscoa, e foi lembrada no boletim da nossa igreja da edição da semana anterior, não desta semana, pelo reverendo Dario, que colocou esse texto chamado A Limpeza da Casa. Se você não leu e não conhece a história da festa da Páscoa,
e da festa associada à festa dos pães asmos, essa é uma excelente leitura para que você compreenda o contexto que ao qual Paulo está se referindo aqui. Em suma os judeus saíram do Egito para viver em santidade em Canaã. Cristo morreu por nós como nosso Cordeiro Pascal para que a gente tenha uma vida nova, sem fermento, sem pecado. E nós não podemos tolerar o irmão, quanto mais o irmão que não aceita ser exortado, vivendo com impiedade tal que nem mesmo os pagãos admitem dentro do corpo de Cristo. E vocês só toleraram isso porque, na verdade, estão envaidecidos, estão divididos e estão se distraindo com coisas que não deveriam estar e por isso estão deixando de fazer o que deveriam fazer. Então o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 9, eu já escrevi para vocês, não se associem com os impuros. Mas alguém poderia dizer assim, mas então eu não posso, quem sabe, ir na feira, eu não posso ir para o açougue, eu não posso andar de ônibus, porque em todos esses lugares vai ter gente impura. E Paulo vai dizer assim, tome cuidado, não é isso que eu estou dizendo, porque se fosse assim, de fato, você ia ter que sair do mundo. Mas o que eu estou dizendo é que você não tolere dentro da igreja alguém que está dizendo que é seu irmão, mas está vivendo uma vida completamente desregrada e entregue ao pecado. Essa é uma necessidade da igreja, ser pura, viver em santidade, uma vida sem fermento. E é por isso, meus irmãos, que este é um dos capítulos centrais da Escritura a respeito do uso correto e necessário da disciplina eclesiástica. Eu dou graças a Deus, porque nossa igreja tem zelado por esse exercício. É claro, somos uma igreja imperfeita. É claro, não temos todas as informações e erros acontecem até mesmo entre nós. Mas há uma seriedade muito grande na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu posso dizer com tranquilidade, dentro da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, para que a disciplina eclesiástica seja realizada com eficiência. E louvo a Deus porque isso é assim, porque sei que esse é um mandamento bíblico e que podemos vê-lo e podemos compreendê-lo estudando este 5º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que você tenha uma boa leitura, que você reflita a respeito da pureza necessária ao corpo de Cristo, da pureza necessária na sua vida, que você reflita a respeito da distração com coisas não úteis, como o partidarismo ou como a vaidade, e de como isso pode nos levar a esquecer a prática de coisas úteis e necessárias, como a pureza da igreja. Não se distraia, e que Deus o abençoe, e abençoe a todos nós, e abençoe a nossa igreja. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos pela leitura que fizemos hoje e pedimos que o Senhor preserve a nossa igreja de maneira saudável no exercício da disciplina eclesiástica. Livra-nos do fermento do pecado, ó Deus. Ajuda-nos a dar bom testemunho no meio desta sociedade incrédula. E ajuda-nos a fazermos isso mantendo-nos preocupados com aquilo que de fato devemos. Permite, ó Deus, que o teu povo não se distraia com partidarismo, com brigas, com desentendimentos, com vaidades, mas que esteja atento àquilo que de fato interessa, que é a santidade, a pureza, a unidade no corpo de Cristo. E assim preserva-nos para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.